Olá, estamos começando pelo Canal 13, pela sua TVzã, pela NET, mais um programa preto e branco. E hoje o assunto não dá pra gente fugir. Do jeito que as coisas estão, nós vamos conversar sobre gestão, vamos conversar um pouco sobre economia. E é claro, vamos trazer alguém que entende para nos explicar o que é que realmente está acontecendo. A gente às vezes passa por alguns apuros, teve muita gente que acha que 2015 está sendo um ano muito complicado. Então, para conversar com a gente hoje, a gente convidou o professor Eduardo Rino, economista, mestre em gestão e coordenador dos cursos tecnológicos do Univê. Muito obrigado, professor Eduardo, por senhor ter vindo aqui e ter um pouco de paciência com a gente para tentar explicar esta bagunça, né? Ou esta falta de gestão, né? Primeira pergunta que eu lhe faço, professor. Existe uma falta de gestão? Olha, há muito tempo nós não observamos no nosso país as autoridades constituídas dos vários tipos governamentais, das 3 áreas, que façam um planejamento que seja um norte para o desenvolvimento efetivo do país. Nós tivemos, a partir da introdução do Plano Real, onde se estabilizou a inflação, a finalidade dele foi essa, mas a partir daí nós não vimos ninguém planejando efetivamente o país naquilo que é de competência da área federal, estadual e municipal. E é isso que a gente vê hoje, esse apagão energético que já estamos começando a ter e o problema da falta de previsibilidade na área hídrica, que são os principais pontos que estão afetando o nosso país. Isso sem falar que nós não temos uma política industrial bem estabelecida, nós não temos uma política de exportação bem estabelecida e não temos uma política agrícola também definida, aonde os empresários possam ter o seu horizonte de investimentos e de ações para que possam crescer e com isso gerar mais riqueza para o país. Professor, para o nosso telespectador, é o seguinte, eu não sei se... Vamos abrir um pouco aqui, tentar traduzir. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, você contrata um engenheiro, ele vai te dar um orçamento, você vai ver se tem dinheiro em caixa, quanto tempo você pode pagar, quanto tempo demora a reforma e se é cabível dentro da prioridade da sua família. Sim. Se você vai ao supermercado, você tem um X de dinheiro para gastar, para saber o que é de prioridade para sua família para comprar de arroz, feijão, ou as coisas de perfumaria, de limpeza, e dentro daquilo lá você faz o seu planejamento. Perfeito. A minha pergunta que eu faço, senhor professor, nós temos dinheiro em caixa para ter planejamento, ou está sendo feito assim, faz o planejamento sem ter dinheiro em caixa? Olha, e o pior que isso, se estabelece obras com um impacto social e visando meramente o lado político, sem ter o projeto efetivamente concluído, sem ver, haja visto a transposição do São Francisco. Foi feito um projeto com alardes, né, se investiu já milhões e o projeto não anda porque não se fez um levantamento topográfico para poder ver efetivamente o que precisava ser feito. Então há os atrasos, ninguém cumpre o que está dentro dos cronogramas, não tem nada disso. Então eu costumo, dentro dessa analogia que você fez, Paulo, eu falo que administrar um país, administrar um estado, está certo que as proporções são bem maiores, mas é a mesma coisa que eu administrar a minha família. Eu tenho que ter o meu orçamento, que é proveniente ou do meu emprego, ou da minha atividade como empresário, ou de consultor, seja lá de que maneira. Eu tenho X que eu recebo todo mês e disso eu tenho que fazer as minhas despesas para manter a minha família e, preferencialmente ainda, fazer uma pequena poupança para as emergências. E nós não temos poupança interna no país. Não, eu quero só voltar e colocar... E nós temos prioridade? Essa que é a questão. O que é prioridade na sua casa? É comida, é roupa, é saúde? Nós temos prioridade nessa gestão do governo? Porque eu acho que o que falta aí é prioridade. Porque o país não é um país rico, é um país endividado, com uma taxa de juros alta,
E eu quero saber, prioridade, qual é a prioridade? Nós vamos gastar bilhões aqui ou vamos gastar bilhões em saúde ou vamos gastar bilhões em educação? O que dá para... O que a gente lê todo dia nos jornais, o que a gente vê nas noticiários, é que a gente sente o quê? Falta de prioridade. Quer dizer, eu estava acompanhando pelo UOL que há uma previsão orçamentária que cada deputado custe algumas centenas de milhões esse ano com toda a estrutura de, estou dizendo, entre carro, casa, apartamento, passagem. Isso é prioridade, é que eu falo. Não está na hora da gente definir o dinheiro é pouco e a prioridade é muito, professor? Olha, e aí que vem o lado político, que há o descrédito, que quer dizer que para aumentar os salários deles é 5 minutos. Para se estabelecer as prioridades básicas de qualquer governo, que é a função precípua do governo, que é educação, saúde, transportes e saneamento, né? Nós não vemos isso. Né? A gente pega a parte nossa de encarecimento de tudo que nós temos, que é transportado, praticamente 95% do que tudo é produzido sobre rodas, quer dizer, em caminhões, e as estradas em péssimas condições, os pedágios caríssimos, e isso tudo encarece o custo final do produto, que quem paga somos nós, não tem por isso. Nós temos o problema com os sindicatos para não deixar de ter o apoio sindical. Nós temos nos nossos portos para exportar o custo mais caro do mundo para poder se exportar e a demora muito longa. Quer dizer, então nós não temos projeto de logística, nós não temos um projeto de educação, e foi anunciada esse ano como prioridade a educação, mas o principal corte que foi feito para enxugar aquilo que precisa ser feito esse ano, 7 bilhões saíram da educação. Então, como a educação pode ser prioritária? Né? Na área da saúde, a gente vê um desmando enorme. Quer dizer, então, o que é prioridade do governo, nós não temos essa prioridade do governo. Nós podemos chegar a algumas coisas. O que é prioridade do governo não é prioridade para a população, então? Perfeitamente. Perfeitamente. A prioridade deles é justamente em fazer grandes projetos que às vezes não sofrem continuidade por falta de recursos, porque esse projeto não foi efetivamente elaborado pelos técnicos, engenheiros, arquitetos, geólogos, enfim, tudo que estaria envolvido com determinados projetos, e aí vem os tais dos aditivos, e é o que a gente viu agora recentemente pela Petrobras. Operação Lava Jato, que esses aditivos eram justamente já programados para poder manter um status quo político e de sustentação de partidos políticos. Professor, dando continuidade, com isso tudo, é claro, se existe uma má gestão, o dinheiro sai pelo ralo, os juros sobem e aí nós temos a volta da inflação. Sim. Como é que a gente administra isso em casa e como é que a gente administra isso nas empresas? Então vamos lá. Em casa eu canso de dizer que se eu não fizer um planejamento financeiro familiar, eu vou me tornar inadimplente, porque eu vou gastar mais do que eu recebo e aí eu não vou ter como pagar as minhas contas. Ou eu gasto tanto que comprometo o meu rendimento no limite. Eu não fiquei inadimplente, sou adimplente, mas não consigo comprar algo além do que às vezes a família necessita, porque eu vou deixar de pagar alguém e me torno inadimplente. Então, no governo, o que aconteceu? Nós temos uma taxação equivalente a países super desenvolvidos, Suíça e Suécia, e como o gasto para manter a máquina administrativa é muito alto, não sobra dinheiro para aplicar naquilo de retorno que esses países que têm essa quantidade de impostos em cima têm o seu retorno. Eles não pagam, Suíça, Suécia não paga uma medicina complementar, porque isso já faz parte do governo. Então o senhor acha que a má gestão, quer dizer, a gestão pública está fora de controle? Tá, como que eu posso administrar um país com 39 ministérios? Isso é inadmissível. Então, quem que consegue, qual gestor... Você não consegue fazer uma audiência, não, né? Qual gestor pode ter reuniões constantes com 39, vamos dizer assim, diretores de uma empresa? Quer dizer, então já começa por aí.
Isso é o inchaço da área pública em detrimento daquilo que deveria... Favorecimento político, né? Então, você incha, você cria uma maior quantidade de burocracia e com isso você não tem recursos para investir aquilo que as famílias necessitam. Não que isso represente uma fortuna, mas eu acho que se nesse segundo mandato da presidência, a primeira notícia que ela deveria ter dado, ela teria de ter dito assim, ó, estou reestruturando a máquina administrativa. Psicologicamente ia dar um impacto muito grande. Ao invés de 39 ministérios, eu vou ter 20. E eu me lembro, se eu não me falha a memória em que governo foi, nós tivemos um ministro da desburocratização, que era para agilizar e baratear o custo do Brasil. Perfeitamente. E aí tiraram esse ministro e não deram sequência disso. Então, para você abrir uma empresa no Brasil, é o país que mais demora, quer dizer, atrasa todas as empresas que querem vir para cá, porque aí você faz o seu planejamento, que a iniciativa privada, de fato, faz orçamento, faz planejamento, tem um cronograma de realização. E aí ele se esquece que aqui nós temos essa burocracia que demanda, às vezes, 2, 3 meses para abrir uma empresa e esse capital não pode ficar parado. O empresário precisa de investir, precisa ter o retorno desse volume que vai estar fazendo. Então, era o Beltrão, que era o ministro da desburocratização. Hélio Beltrão? Hélio Beltrão, isso. Falha a memória. Ele começou a simplificar tudo isso. Quer dizer, o que a gente criava de burocracia, de ter que você reconhecer firma, autenticar, uma série de outras coisas, uma medida simples dele, criativa. Leva o original com a cópia. O servidor que vai receber vai atestar que aquilo é verídico, quer dizer, então você deixou de ter filas enormes em cartórios para estar resolvendo. Infelizmente não tivemos isso, que é o que estamos precisando ter agora. Então o que a gente escuta no dia a dia nosso? Que cria-se a dificuldade para depois você cobrar facilidades, né? É onde você induz a corrupção, então o corrupto e o corruptor, para que você possa agilizar o seu processo dependendo da sua necessidade. Então, se eu tiro isso, que nos países desenvolvidos, no máximo em 5, 6 dias você abre uma empresa, e também em 5, 6 dias você fecha essa empresa, né? Aqui é praticamente o período de uma gestação para você abrir e fechar uma empresa. Eu li alguma coisa semanas atrás, que está havendo um projeto que talvez agora para você fechar uma empresa, basta as pequenas, você vai à Receita e tudo quanto é dívida vai para o teu CPF. Isso. Isso é absurdo. Porque primeiro você tem que questionar se aquilo que você deve é verídico. É verídico. Aí não, simples. Não, você fechou. Só que agora aí você não tira mais uma certidão negativa depois. Você não vende um imóvel. Você não vai nada. Quer dizer, eu apenas transferi o problema. Entre aspas, para dizer que agora nós temos tempo diminuto para fechar a empresa. Quer dizer, então, são esses absurdos que a gente tem e que não leva... Eu transferi o problema para o vizinho, sim, né? Não, por aí. Não é para... Tá. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Canal 13, pela NET TV Zan. Estamos aqui conversando com o professor Eduardo Rino, economista e mestre de gestão. A gente volta daqui a pouquinho. Canal 13, TV Zan, pela sua NET. Estamos aqui no programa Preto e Branco. Estamos conversando com o professor Eduardo Rino, que é economista e mestre de gestão. Estamos falando de, claro, não tem jeito, né? Da crise econômica que está instaurada neste país atualmente. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor assim, meio, vamos dizer assim, óbvia, né? Mas tem que ser feita. Aonde vai parar isso? Quer dizer, vamos quebrar? Olha,
Quebrar nós não vamos, porque nós já tivemos outras crises, né? Agora vai depender da gente exigir. Eu tenho uma concepção muito grande, que é o seguinte: eu estou morando no município de Marília, que por uma casualidade está no estado de São Paulo, e esse estado, por uma consequência, está no país. Tudo gera no município, e eu sou municipalista por causa disso. Toda a riqueza que gera do país é aqui. Então, nós temos que cobrar agora dos nossos deputados e dos nossos senadores uma revisão constitucional de uma redistribuição do que é arrecadado no país. Nós precisamos enxugar o tamanho do Estado para que sobre mais recursos para o município. É aqui que nós precisamos ir consultar um médico por causa da dengue, que nós estamos aí aproveitando Por favor, pode falar à vontade. Essa parte, pode falar à vontade. É aqui que eu preciso ter as melhores escolas, é aqui que eu preciso qualificar a mão de obra que falta nesse país, né? Então é onde eu moro. Eu não moro no Estado, eu não moro na União, eu moro no município. Então, é aqui que precisariam estar o maior retorno dos recursos que são arrecadados aqui mesmo, em todos os municípios brasileiros. E com isso eu enxugar essa parte, já que eu tenho toda essa necessidade do município e não da União, ele vai ficar com uma parte para fazer com que as regiões do nosso país, norte ou nordeste, que não tenham tanta arrecadação, né? Então tem uma compensação daquilo que é arrecadado pelos municípios que têm maior concentração de produzir riqueza e, por consequência, gerar mais arrecadação de impostos nesse país. Desculpe cortar, professor, não, mas eu tenho que fazer. Eu me lembro que o professor Delfim Neto tinha uma tese seguinte: nós temos que... O bolo tem que crescer para depois a gente dividi-lo. Aí tem uma outra tese, de uma outra linha, que é do professor Paul Singer, que diz o seguinte: o bolo tem que crescer com todo mundo junto. Sim, e eu sou dessa. Ou seja, o bolo tem que crescer e aos poucos nós vamos crescendo juntos. Porque depois que o bolo estiver grande, quem tem a fatia maior não vai querer dividir com a gente. Perfeitamente. Então, eu coloco... eu também sou dessa tese. Eu acho que nós todos temos que crescer juntos. Todo mundo. Todo mundo. O município, o Estado, a federação, etc. O que nós não podemos deixar é o que aconteceu. Cresceu o bolo, aí quem tem a fatia grande fala assim: eu vou dar minha fatia grande para os outros? Não vou dar. Perfeitamente. Eu sou dono de 10% do mercado, numa determinada área, eu não vou ficar com 8%. Sim. Agora, se todos os pequenos crescerem junto, ninguém fica com 10%. Sim. Cada um fica com 2, 3, 1, 1,5%. Então, eu acho que nós temos esse dilema. Quer dizer, o professor Delfim foi ministro e depois foi consultor do governo Lula. Né? Eu acho que a gente não deve mais esperar crescer o bolo. Não. Essa foi uma teoria de uma época que nós vivenciamos, que ela fazia, assim, vamos dizer assim, um certo sentido para o momento que, desde aquela época, eu já sempre fui contrário a ela. E é justamente isso que você acabou de posicionar. Se é para crescer, então vamos voltar para a família, né? O pai vai dar dinheiro só para um filho? Não. Não pode. Então, o pai vai dar dinheiro para todos os filhos igualmente. Todos esses filhos vão ter o mesmo sucesso? Não, porque depende de cada um. Todos os estados brasileiros terão o mesmo sucesso se eu fizer uma repartição equânime? Também não. Então, tudo depende de cada um. Mas nós temos que procurar trazer justamente aquele filho que não está crescendo, compete à família trazê-lo para cá. O Estado que não está fazendo, compete aos governantes fazer com que melhore, porque lá também tem pessoas. Então, se ele não está crescendo, é por causa do governante. Então, eu tenho que crescer todo mundo junto para que a gente possa se desenvolver. É isso que eu vejo dentro de uma família ou dentro de uma nação. Nós não podemos agir isoladamente. Nós temos aqui o Sul e o Sudeste, que propiciam a maior parte de riqueza em detrimento. De arrecadação de imposto. Agora, o que eu tenho? Eu preciso saber explorar. Então, vamos voltar. Fazer uma analogia. Marília, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba e Prudente. Nós estamos aqui nessa região. Eu tenho o comércio mais forte do que esse?
Tenho, que Araçatuba e Prudente eu tenho. Perco para Bauru e perco para São José do Rio Preto. Tenho a parte industrial, se equipara com São José ou com alguns outros. O que eu tenho que os outros não têm? Eu tenho uma topografia que eu poderia estar explorando o turismo aqui nesses vales, deixar de chamar de buracão, são vales, para que eu possa estar tendo um zoológico, que eu poderia ter um teleférico, seria o único no mundo que você iria ver um zoológico de teleférico. Eu tenho acesso a esses vales para estar fazendo campeonato de asa delta. Eu tenho nesses vales que daria para poder fazer pistas de motocross. Então seriam coisas que eu atrairia a população para cá para aumentar a receita. Isso a grosso modo, nós estamos falando. Então eu preciso justamente planejar o que cada região tem de alto potencial para que eu possa desenvolver. E aí, então, se o potencial do Nordeste é o turismo, então vamos investir na formação do profissional de turismo para que ele saiba vender o seu estado, para que ele saiba atrair pessoas do mundo todo para cá. E diminuir o custo do turismo inteiro. De tudo. Diminuir esse custo, ser uma coisa tranquila. Mas isso, se eu tenho um bom profissional, ele vai ver isso, que não adianta ele querer aumentar por aumentar, que ele não vai ter o cliente e não vai ter a receita. É a mesma coisa. Não adianta eu ficar aumentando o índice de imposto em cima dos produtos, em cima de tudo, que daqui a pouco o governo não terá receita. Então, mas isso não gera endividamento interno? Sim, mas é o que gerou. É o que gerou. Ele gastou muito... Qual o tamanho hoje do nosso endividamento interno, professor? Ele está beirando a 4,5% do PIB. Isso significa 2 anos de produção? Ou mais. Ou mais. Então, o que isso representa? Emissão de títulos para que o governo possa ter dinheiro para pagar os seus compromissos e, com isso, aumentando a dívida interna nossa. Taxa Selic? Aumenta-se tudo que ele faz. Ele não está conseguindo pagar o programa PAC. Saiu na mídia impressa esse período. Ele está pagando com 75 dias de atraso. Com isso, diminuiu o desenvolvimento das obras. Diminuindo o desenvolvimento das obras. Com essa inflação, nós vamos ter que fazer aditivo a esses projetos para que eles possam ser concluídos. Então você vê que isso é uma bola de neve por falta de um planejamento, por falta de um gestor que determine como tem que ser feito de acordo com o que tem de receita e não ultrapassar o que você tem de receita. E neste momento, a gente é público notório, a gente não vai citar nome aqui, mas tem empresas praticamente dobrando a curto prazo o patrimônio e outras quebrando. Sim. Né? Sim. Por uma má distribuição, por utilizar o mercado financeiro de maneira errada. Perfeitamente. Porque outro dia a gente comentava que você não vende produto, você vende dinheiro hoje. Sim. Perfeitamente. Você não está vendendo uma geladeira, você está vendendo 24 pagamentos. Você não está vendendo um fogão, você está vendendo 12 pagamentos. Você não está vendendo um carro, você está vendendo dinheiro. E com essa taxa de juros você compromete a renda e aí eu teria que fazer um planejamento e dar essa previsão para quem está se instalando aqui de que, olha, você tem um potencial de produzir X carros. Você quer passar disso, você tem que pensar em exportar, senão não vai. Agora, o que aconteceu? Nós brigamos com todo mundo que de fato importa para poder privilegiar um negócio chamado Mercosul, aonde o que você tem? A distribuição da miséria. Né? A Argentina nunca cumpriu um trato do Mercosul e a gente vive sempre tirando o chapéu para a Argentina. Venezuela, através de uma manobra de excluir o Uruguai por causa que depuseram o presidente, né? Ficou afastado para a Venezuela poder entrar porque era o único que não queria. O que é Venezuela hoje de representação? Nada. Colômbia, a gente sustenta o Evo Morales até agora, aumentando o que ele pede do gás que é feito para cá, né? A todo preço. E corre-se um boato que entre maio e junho, isso é boato, diga-se de passagem, que a gente pode ter um apagão de gás doméstico, porque o gás deve ser transferido para as termoelétricas. Sim. Que é outro problema. Que aí você não tem como, para minimizar o custo. O custo. Esse é outro problema. Não, e daqui a pouco a gente vai... Não, eu não duvido, não. Sim, eu não duvido. Não, mas isso deve ocorrer, porque senão daqui a pouco nós estamos sendo penalizados
por causa do que está sendo feito de preservação do meio ambiente, que com o diesel eu estou poluindo mais, né? E não estou fazendo nada, né? Nós tivemos dinheiro vindo, me desculpe, agora eu não vou lembrar o país, para que você melhorasse e protegesse a Amazonas. Porque a Amazonas, ela irradia uma série de coisas para todos os outros países do mundo. Porque eles brincam que é a moeda verde, né? Esse dinheiro veio para cá, tá no BNDES, que era para financiar. E era um volume expressivo na época, não vou me lembrar agora porque já tem um tempo. Mas o BNDES só liberou 1/3 disso. O país que estava financiando isso, porque pelos estudos que eles fizeram, de quando vem certas correntes, ele leva alguns componentes que melhoram a saúde lá daquele país, né? Pediu o dinheiro de volta e nem vai mandar mais porque não se usou. Porque a prioridade do BNDES foi financiar seu Eike Batista, mas não sei quem, mas não sei que lá. Mas não sei quem, mas não sei quem, mas não sei quem. E que não redundou em nada em benefício do país e muito menos da sua população, a não ser daqueles que eu costumo brincar, amigos do rei, que tiveram acesso às benesses. E como é que a gente fica com essa, você falou, os amigos do rei, como é que a gente fica entre essa relação do chefe do executivo, dos gestores, com o Senado, com a Câmara, com o Poder Legislativo? Essa é a pior crise que eu vejo. Nós temos uma crise financeira, nós temos o problema de você ter tirado o tripé de sustentação do país, né, que foi advindo com o Plano Real. Você tem hoje uma crise política com uma inflação em elevação. Quer dizer, então a gente tem um palavrão, né? Estagflação, que é a estagnação da economia com uma inflação em alta. Que é o pior, cenário que se tem. O que eu preciso fazer? Um deles é aumentar a taxa de juros para que eu possa, então, não permitir que a população tenha acesso à procura de bens e serviços nessa parte para poder estar fazendo. Intervimos no governo passado, do primeiro mandato da presidente Dilma, mantendo artificialmente o câmbio nosso. Então, íamos lá, vendíamos títulos em dólar para poder fazer. E com isso, hoje, quando o ministro Levi disse que não iria ter mais esse descompasso de tentar forjar o câmbio, né? A gente viu o que tem. Então, quem mexe com dinheiro quer mais dinheiro. Então, eles estão testando. E hoje abriu já 3,10 o dólar. Alguns economistas aí, algumas agências, citam que o dólar deve bater 3,50, né? E depois recuar um pouco. Sim. E ficar em 3,20 por aí, 3,15. Né? Olha, eu acredito que ele chega ao final do ano em 3, e se 2,90 a 3, não deve passar disso. Mas bate 3,50? Eu acredito que deu, não sei se 3,50, mas uns 3,20, 3,30, que é horrível. Para quem exporta, é maravilhoso, né? Mas e para quem importa? Agora, que crise que nós estamos tendo hoje? Minha empresa está aqui, tem a crise, mas eu tenho meus controles e eu vou exportar câmera de filmagem, né? Eu preciso de determinados componentes que eu tenho que importar para fazer o meu produto final para poder exportar. Eu não consigo fechar contrato de exportação porque lá fora o dólar é o dólar, né? Mas ele quer ganhar cada vez mais. E o empresário fica com receio, poxa, mas então eu vou esperar cair um pouco o dólar, porque nós estamos numa volatilidade pelo problema político que se criou. Agora, nós temos o partido do PMDB, está com o Congresso e com a Câmara, né? O Senado todo está na mão deles. E a presidente não se acordou que o principal aliado dela é o PMDB. E ela excluiu esse partido das tomadas de decisões de lá de dentro. Então você tem essa briga política que vai nos atrasar um pouco. Enquanto não houver essa junção, nós vamos escutar heresias de que, infelizmente, nós vamos ter que pagar a conta
de algo contingencial, que o problema é mundial. Não, o problema é brasileiro, de uma má gestão, de uma pessoa que não tem a humildade de vir de público e dizer assim, ó, errei na minha escolha econômica para o desenvolvimento do nosso país. Professor, nós vamos ter que fazer mais programas. Eu já convido. O senhor aceita vir novamente aqui, professor? Com o maior prazer. Então, o professor Eduardo Rino vai voltar aqui para conversar. E uma das coisas que eu queria conversar no próximo programa com o senhor, aí futuramente, é a relação Brasil-Estados Unidos e a relação Brasil-Europa. Que eu acho que nós deixamos de lado. Sim. Que seriam os nossos grandes parceiros econômicos, a nossa salvação, e a gente deixou de lado. E estamos perdendo o bonde. E estamos perdendo o bonde de novo. Estamos perdendo o bonde. Nós não estamos sem política de relação internacional. Vamos fazer um programa sobre isso, professor? Vamos. Eu fiquei muito feliz que não sou muito fã dele não, mas nessas horas o que é bom a gente tem que dizer. O senador Serra dizendo que precisa o Congresso rever o programa Mercosul. E do jeito que está, não dá. Que nós estamos perdendo muito chão em consequência de a Argentina não se definir, né, da Venezuela tal que está, agora o culpado é o americano pela crise dele, né, sempre tem que ter um do exterior e é gostoso. Sempre tem que ter o vizinho culpado do quarteirão. A América do Sul, qualquer coisa que traz, critica o americano, né, mas na hora que precisa vai lá para poder pedir socorro. Vamos fazer um programa sobre isso aí, vamos fazer um programa sobre isso aí. Eu quero agradecer a presença do professor Eduardo Rino, economista, mestre em gestão, coordenador do dos cursos tecnológicos do Univem. Muito obrigado, professor. Nós vamos voltar aí, mais uma vez, daqui a pouco, daqui a uma semana, 15 dias, a conversar sobre isso, porque esse mês, esse primeiro semestre, é um semestre de muita mudança. E, com certeza, estaremos aí abertos para conversar sobre isso aí, até para prestar serviço, porque essa aqui é uma TV de qualidade. Canal 13 TV Zan, pela sua net. Obrigado e até mais.